O encontro de poderes. A batalha espiritual entre Israel e Filístia na saga de Davi e Golias. Era uma época de grande turbulência e desespero para o povo de Israel, uma nação nascida de um pacto sagrado com o Deus Altíssimo, YHWH. Israel, ainda relativamente jovem, composto pelas 12 tribos descendentes dos filhos de Jacó, enfrentava desafios constantes desde que havia cruzado o Jordão e tomado posse da terra prometida. As tribos, unidas sob um pacto teocrático, viviam em uma terra cercada de inimigos poderosos, mas nenhum deles era tão ameaçador quanto os filisteus. Este povo feroz e implacável, com raízes nos povos do mar, havia se estabelecido nas planícies costeiras de Canaã e se tornado um espinho constante na carne de Israel. Dotados de tecnologia avançada para a época, como o domínio da metalurgia do ferro, os filisteus construíram um exército temível, com armas e equipamentos que superavam em muitos recursos disponíveis aos israelitas. Eles eram o terror de toda a região. Agora, mais uma vez, os filisteus haviam reunido suas forças para invadir as terras de Israel, determinados a subjugar o povo que se autodenominava escolhido de Deus. Este não era apenas um conflito territorial, mas também um confronto espiritual, uma batalha entre o Deus de Israel e os deuses dos filisteus. O campo de batalha, o Vale de Elá e seu significado espiritual. O campo de batalha foi montado no Vale de Elá, uma região de importância estratégica, mas que também carregava um peso espiritual. Situado ao sudoeste de Jerusalém, o Vale de Elá era um lugar onde o destino de nações seria decidido, mas também onde a fé do povo de Deus seria testada ao máximo. Este vale, outrora um lugar pacífico, repleto de oliveiras e vinhedos, agora se tornaria um campo de sangue e guerra. De um lado do vale, nas colinas, estavam os israelitas, liderados pelo rei Saul. Saul, o primeiro rei de Israel, havia sido ungido por Samuel, o profeta de Deus, em um tempo em que o povo clamava por um líder humano que os governasse como as outras nações tinham. Saul era um homem imponente, escolhido por Deus como o primeiro rei, mas seu coração estava perturbado. O brilho de sua juventude havia desaparecido, e o peso da liderança, combinado com a constante ameaça dos filisteus, havia enfraquecido sua confiança. O exército israelita estava cansado, desmoralizado, e o medo do confronto iminente estava gravado em cada rosto. Do outro lado do vale, nas colinas opostas, os filisteus se reuniram. Eles eram uma força aterradora, disciplinada e confiante, liderada por guerreiros experientes e astutos. Entre eles estava seu maior guerreiro, Golias de Gate, um gigante de quase 3 metros de altura. Golias não era apenas um soldado, ele era uma lenda viva, um monstro em forma humana, treinado desde a infância para a batalha. Sua armadura era feita de bronze, reluzindo à luz do sol, e sua lança era tão pesada que poucos homens conseguiriam levantá-la, muito menos lançá-la com precisão mortal. Golias, um símbolo do poder pagão. Golias não era apenas um gigante em estatura, ele era um símbolo do poder pagão, da força que desafia o Deus verdadeiro. Ele era um campeão que, aos olhos dos filisteus, estava destinado a triunfar não apenas pela força física, mas porque ele acreditava estar amparado por Dagom, Baal-zebub e outros deuses pagãos. Por 40 dias, Golias desceu ao vale ao amanhecer e ao entardecer, desafiando os israelitas a enviarem um campeão para enfrentá-lo em combate singular. Naquela época, era uma prática comum resolver disputas entre exércitos com uma luta de campeões, poupando as vidas de muitos homens. Mas, dessa vez, havia mais em jogo do que apenas a honra e a vitória militar. Golias não só desafiava os homens de Israel, mas também desafiava a fé deles, zombando do Deus que eles serviam. Suas palavras eram veneno para o moral do exército de Saul, e seu tamanho e força inspiravam um terror avassalador. Golias, com sua voz trovejante, gritava insultos contra Israel e contra o Deus deles, desafiando a fé de cada homem no acampamento israelita. Por que vocês saem para formar linha de batalha? Rugia ele. Não sou eu filisteu, e vocês os servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e me matar, então seremos seus servos.
Mas se eu o vencer e o matar, então vocês serão nossos servos e nos servirão. E com isso, Golias ria, um som profundo e ameaçador que fazia os corações dos homens tremerem de medo. O pavor de Israel e o apelo a Deus. A notícia da humilhação do exército israelita se espalhou rapidamente pelas aldeias e cidades de Israel. O povo, que já sofria com a guerra, agora enfrentava a perspectiva de total derrota e escravidão. Eles oravam desesperadamente por um milagre, por um Salvador que pudesse livrá-los da destruição iminente. O desespero era palpável, e as orações de Israel subiam aos céus com um clamor por socorro divino. Davi, um herói inesperado e escolhido por Deus. Enquanto isso, em uma pequena cidade chamada Belém, vivia um jovem pastor chamado Davi. Davi era o filho mais novo de Jessé, um homem piedoso e respeitado. Enquanto seus irmãos mais velhos serviam no exército de Saul, Davi cuidava das ovelhas de sua família nos campos. Ele era um jovem de estatura mediana, com olhos brilhantes e cheios de vida, e uma fé inabalável em Deus. Embora jovem, Davi já havia demonstrado grande coragem, matando um leão e um urso que atacaram seu rebanho. Sua confiança não vinha de sua própria força, mas de sua crença profunda de que Deus estava com ele. Certo dia, Jessé chamou Davi e lhe deu uma tarefa. Ele pediu ao jovem pastor que levasse comida para seus irmãos no campo de batalha e que trouxesse notícias sobre como eles estavam. Davi, obediente e diligente, partiu imediatamente, carregando pães, grãos torrados e queijos para seus irmãos e para o comandante deles. Quando Davi chegou ao acampamento israelita, ficou chocado com o que viu. O exército estava em desordem, o medo era palpável no ar, e os homens sussurravam uns aos outros sobre o gigante filisteu que havia desafiado Israel. Davi, curioso, começou a fazer perguntas, tentando entender a situação. Ele não podia acreditar que ninguém tivesse coragem de enfrentar Golias, que estava desafiando não apenas Israel, mas o próprio Deus. Enquanto Davi conversava com os soldados, Golias apareceu novamente, descendo para o vale e lançando seu desafio diário. Davi ouviu as palavras de Golias, e algo dentro dele se acendeu. Ele não conseguia suportar ouvir seu Deus ser insultado daquele jeito. Quem é este incircunciso filisteu, disse Davi, para que ouse desafiar os exércitos do Deus vivo? Davi, movido por uma fé inabalável, decidiu enfrentar o gigante. No entanto, antes de ir ao encontro de Golias, Davi foi até um riacho próximo e escolheu 5 pedras lisas. Essas são, aparentemente simples, carregavam um simbolismo profundo e uma estratégia inspirada. As 5 pedras, além de servirem como munição para sua funda, eram também um sinal da preparação de Davi para possíveis adversários futuros. Alguns estudiosos sugerem que essas pedras poderiam representar os 5 governantes principais dos filisteus, ou até mesmo outros gigantes, parentes de Golias, que poderiam vingar sua morte. O encontro com Saul, fé versus dúvida. As palavras de Davi foram ouvidas por muitos, e rapidamente chegaram aos ouvidos do rei Saul. Saul, desesperado por uma solução, mandou chamar o jovem pastor. Quando Davi entrou na tenda do rei, Saul ficou surpreso. Ele esperava um guerreiro experiente, mas diante dele estava um jovem de aparência comum, sem armadura e sem armas. Davi, porém, não foi dissuadido pela dúvida do rei. Com uma confiança inabalável, ele disse a Saul: que ninguém perca coragem por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará contra ele. Saul ficou perplexo, mas Davi continuou, contando sobre como havia matado um leão e um urso para proteger suas ovelhas. O Senhor, que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos deste filisteu. Vendo a determinação de Davi, Saul consentiu, mas insistiu que o jovem usasse sua própria armadura. No entanto, Davi, após tentar vestir a pesada armadura de Saul, decidiu que não podia lutar daquela forma. Ele confiava mais em Deus e na habilidade que Deus lhe havia dado do que nas armas e armaduras de um rei. Com isso, Davi pegou seu cajado,
escolheu 5 pedras lisas de um riacho e colocou-as em sua bolsa de pastor. Com sua funda na mão, ele desceu para o vale, pronto para enfrentar o gigante. O confronto, a batalha entre a luz e as trevas. A visão de Davi caminhando em direção a Golias era tanto inspiradora quanto preocupante. Os soldados israelitas observavam em silêncio, muitos sem esperança de que o jovem pastor tivesse alguma chance. Do outro lado, os filisteus riram e zombaram. Golias, ao ver Davi se aproximando, ficou enfurecido. Ele, o grande campeão, estava sendo desafiado por um simples garoto. "Sou eu um cão", gritou Golias, "para que venhas a mim com paus." E Golias amaldiçoou Davi pelos seus deuses. Mas Davi, firme em sua fé, não se deixou intimidar. Ele respondeu com uma voz clara e poderosa, que ecoou por todo o vale: "Você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu venho contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará em minhas mãos, e eu o derrubarei e cortarei sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e ele entregará todos vocês em nossas mãos." Golias, enfurecido, avançou contra Davi, seu enorme corpo movendo-se com surpreendente rapidez para alguém de seu tamanho. Mas Davi, com uma calma sobrenatural, correu em direção a Golias. Em um movimento fluido, ele colocou uma pedra na funda, girou-a sobre sua cabeça e lançou a pedra com precisão mortal. A pedra voou pelo ar, encontrando seu alvo com um impacto terrível. A pedra atingiu Golias na testa, penetrando profundamente em seu crânio. Golias parou, seu rosto uma máscara de surpresa e incredulidade. Por um momento que pareceu durar uma eternidade, o gigante oscilou, e então, como uma montanha sendo derrubada, ele caiu de cara no chão, morto. A vitória de Israel e o símbolo da decapitação. O impacto foi instantâneo. O exército filisteu, testemunhando a queda de seu campeão, entrou em pânico. Eles, que momentos antes estavam confiantes na vitória, agora estavam tomados pelo terror. Os israelitas, vendo a vitória improvável de Davi, gritaram em triunfo e avançaram com renovada coragem. O exército filisteu virou-se e fugiu, e os israelitas os perseguiram, derrotando-os e garantindo uma vitória decisiva. Davi, sem hesitar, correu até o corpo caído de Golias. Ele tirou a pesada espada do gigante de sua bainha, uma espada que era quase tão grande quanto o próprio Davi. Com um movimento firme e decidido, ele levantou a espada e cortou a cabeça de Golias, erguendo-a para que todos pudessem ver. O sangue de Golias escorreu pelo chão, enquanto a cabeça decapitada era erguida como um troféu de guerra, um símbolo da vitória de Israel e do poder de Deus. A repercussão espiritual e a ascensão de Davi. O campo de batalha, que momentos antes estava envolto em incerteza e medo, agora estava em um turbilhão de emoção. O grito de vitória dos israelitas ressoou pelas colinas, uma onda de som que parecia reverberar até os céus. O exército de Israel, inspirado pela coragem e fé de Davi, perseguiu os filisteus até as portas de Ecrom e Gate, cortando-os e dispersando-os. Foi uma vitória completa, uma vitória que parecia impossível apenas algumas horas antes. Davi voltou ao acampamento israelita, ainda segurando a cabeça de Golias. O povo recebeu como um herói, cercando e louvando a Deus por ter enviado alguém tão corajoso para salvar Israel. Saul, que havia assistido a tudo de sua posição elevada, estava estupefato. Ele havia subestimado o jovem pastor, e agora, diante de seus olhos, via que Davi não era apenas um simples rapaz, mas alguém escolhido por Deus para realizar grandes coisas. O comandante do exército, Abner, levou Davi até Saul. Com a cabeça de Golias ainda na mão, Davi se postou diante do rei. Saul, ainda impressionado, perguntou ao jovem: "De quem és filho, jovem?"
E Davi respondeu: Sou filho de Jessé, de Belém. Davi, o rei segundo o coração de Deus. A partir daquele dia, a vida de Davi mudaria para sempre. Ele se tornaria um dos guerreiros mais valentes e respeitados de Israel, um homem cuja fé e coragem inspirariam toda uma nação. Davi não apenas conquistou o respeito de seu povo, mas também o coração de todos aqueles que testemunharam ou ouviram sobre sua incrível vitória sobre Golias. Mas a história de Davi e Golias é mais do que uma simples batalha épica. É uma história de fé inabalável, de coragem diante de adversidades aparentemente insuperáveis, e de como Deus pode usar até mesmo os mais improváveis para realizar seus propósitos. Davi, um jovem pastor, sem armadura ou espada, confiou completamente em Deus, e através dessa confiança, ele foi capaz de realizar o impossível. O impacto da vitória de Davi foi sentido por toda Israel. Ele se tornou um símbolo de esperança, uma prova viva de que, com Deus ao seu lado, nenhum inimigo, por mais poderoso que seja, pode prevalecer. A notícia da derrota de Golias e a vitória de Davi se espalhou rapidamente, e o nome de Davi começou a ser conhecido em todas as partes de Israel. No entanto, essa vitória não foi apenas um momento isolado de triunfo, mas o início de uma jornada maior para Davi. Sua vida estava destinada a ser cheia de desafios e provações, mas também de grandes vitórias e conquistas. O jovem pastor de Belém se tornaria o maior rei de Israel, um homem segundo o coração de Deus, cujas ações e decisões moldariam o futuro da nação por gerações. Mas naquele dia, no Vale de Elá, o que ficou gravado na memória de todos foi o ato corajoso de um jovem que, armado apenas com fé e uma funda, derrotou o gigante que aterrorizava seu povo. Foi um momento em que o impossível se tornou possível, em que a fraqueza se transformou em força, e em que a glória de Deus foi revelada de forma magnífica. Enquanto o sol se punha naquele dia, cobrindo o vale com um brilho dourado, os israelitas celebravam sua vitória, agradecendo a Deus por sua misericórdia e proteção. E no meio de tudo isso, estava Davi, o jovem pastor que ousou acreditar que com Deus, todas as coisas são possíveis. A partir daquele dia, seu nome seria lembrado para sempre, não apenas como matador de gigantes, mas como o homem que mostrou ao mundo que a verdadeira fé pode realizar. Essa narrativa se transforma, então, não apenas em uma história sobre uma batalha épica, mas em um lembrete atemporal de que o verdadeiro poder não reside nas mãos dos poderosos ou nos armamentos, mas naqueles que confiam no Deus vivo e verdadeiro. Se você curtiu este conteúdo e quer ver mais histórias épicas, análises profundas e curiosidades incríveis, não se esqueça de se inscrever no canal. Deixe seu like, ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo e compartilhe com seus amigos para espalhar o conhecimento. Vamos juntos nessa jornada de descobertas.